maravilhosas. Isso tudo está no caminho que a gente está falando. A gente tem a Capela de Santana, olha que cachoeira maravilhosa, né? Fazendas com muito potencial para turismo, para camping, para, enfim, estadia, turismo de aventura, enfim, potencial muito grande. Como o Silésio bem disse, é o turismo da fé. Enfim, nós temos fazendas antiguíssimas e uma história muito bacana que é dessa placa aqui, ó. Isso aqui é uma coisa que só Cunha tem. A história dessa placa aqui, convido vocês a irem nessa esquina ver o que está escrito nessa placa. É impressionante, né? Eu não vou dar spoiler dela aqui porque eu tenho que ser rápida também. Você vai ter que ir lá. E vai gostar muito dessa experiência de lá. Bom, vamos passar para o próximo slide. Nós batemos em 50 propriedades ao longo desse caminho, mas nós fizemos uma amostragem de 36, porque foram as 36 propriedades com que a gente conseguiu falar com os proprietários, que é quem tem domínio e decisão sobre aquele lugar, aquela terra, aquela propriedade. Então nós descartamos aí, volta no primeiro, por favor, no anterior. Isso. Nós fizemos aí, olha, da amostragem de 36, né? Que tem poder de decisão sobre a propriedade, 86% era de proprietários, né? 3% de arrendatários, 3% de locador e outro. Esse outro são pessoas, por exemplo, que são herdeiras, mas não decidem sozinhas, mas são proprietários também. Tá? Então, dentro do status das pessoas com quem a gente falou, para que validassem as nossas questões, esse é o status que tem poder de decisão sobre o patrimônio. Bom, dentro disso a gente procurou a atividade desses entrevistados. Então, desses proprietários, 36% de trabalhadores rurais, 14% já são comerciantes, 17% são autônomos, 11% são aposentados que gostariam de fazer com que a sua terra fosse um complemento de renda, né? Nós temos funcionário público, né? 3%, funcionários privados 14% e 6% de pessoas que estão sem atividade e que precisam viver da sua propriedade. Tá? Podemos passar, por favor? Aí. Quando nós perguntamos se eles sabiam a história do caminho, essa história que a gente falou aqui no tempo todo, 42% disseram que sim, mas um sim tipo ouvi dizer, minha avó contava, conheço alguma coisa, e os 58% não conhecem. Então eu acho bacana até a escola estar aqui, que vocês sejam multiplicadores disso, né? Afinal de contas, né, vocês são filhos de Cunha e muito provavelmente essas pessoas com que a gente falou podem ser parentes de vocês, né? E, né, para as autoridades, enfim, é uma parcela bacana da população e que é bacana, né, que se tenha aí o trabalho de fazer com que eles conheçam, né, o quão importante é o lugar onde eles habitam. Tá? Bom, e aí nós vamos perguntar da lei municipal, né? Essa lei que é novinha ainda, tá? É até natural que muita gente ainda não conheça, porque ela tem um pouco mais de um ano. A lei 1835 de 2022, que foi um projeto de lei do vereador Ronaldo, sancionado pelo prefeito José Heller, e que é importante saber, né, que você já tem uma lei municipal que reconhece o lugar onde você está, onde você mora, onde você cresceu, onde você trabalha, que é um patrimônio histórico, arquitetônico, arqueológico, cultural, paisagístico, enfim, né? E as pessoas não têm muito esse conhecimento. Então, aí acho que é importante, né, a cidade saber que precisa fazer uma divulgação do quão importante é esse trecho, do quão importante é saber que já existe uma lei municipal de proteção, né, desse patrimônio. E então nós estamos aí com 17% que conheciam a lei municipal e 83% que não conheciam a lei municipal, que foi sancionada em maio de 2022. Né? Então é importante depois pensar alguma coisa para que essas pessoas se apropriem, né, desse presente que a cidade deu para eles, que foi esse reconhecimento do patrimônio. E depois nós perguntamos se eles investiriam em turismo. Né? Contamos um pouco da história, o propósito do trabalho, qual era a intenção. E aí 83%
investiria no turismo. Então, é bacana também, até para que se pense mais tarde em capacitação, enfim, porque nós temos uma propensão de 83% de pessoas que investirem em turismo. 14% não, mas acho que também isso pode ser conversado, né? E, enfim, esse é o diagnóstico que nós temos de quem investiria e quem não. Esse não sabe, é um pessoal que também é bastante propenso. Não sabe porque não conhecia o potencial do lugar do estado. Mas também são pessoas que eu tenho certeza que contribuiriam, né, com o crescimento dessa região. E aí a gente perguntou que investiria em que atividade, né? A maioria das pessoas investiria em comércio de alimento. Tá? 50% desse montante, dessa amostragem de 36%, investiria no comércio de alimentos. 19% em pousadas, 8% em artesanato. Aí a gente fez uma dentro para cerâmica especificamente, por ser uma cidade tradicional, né, capital nacional de cerâmica, 3% investiriam em cerâmica e produção de orgânicos, a gente colocou como opção, mas ninguém respondeu, e lazer e entretenimento 3%, criação de animais 6%, outros, né, pessoas que falavam de outras coisas, talvez eu fizesse isso ou aquilo, nós tivemos aí 6%, e pessoas que não sabem classificar, poderiam pensar em alguma coisa, nossa, que bacana, vou pensar em algo, 6%. Então, acho que existe aí um potencial bem bacana para um começo de trabalho em economia criativa aí. E a disposição para fazer cursos de capacitação. Como a gente convive bastante com o sucesso que é o Sertões de Taubaté, e a gente já presenciou várias vezes o Senar, por exemplo, né, que é o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, que trabalha muito com o turismo na nossa região do Vale do Paraíba, nós perguntamos se eles fariam cursos de capacitação. Né? O Silésio falou de receptivo, né, da valorização da gastronomia e uma série de outras coisas da história, da memória mesmo, dos casarões, enfim. E aí 67% faria sim. Então já dá para pensar em alguma coisa bacana para esse lado. E esses 33% que diz que não faria, eu não coloquei aí mais um disco, mas são as pessoas mais idosas, aquelas pessoas que já se aposentaram, tem aí uma parcela, e são pessoas assim que elas precisam ser estimuladas por conta do grau de alfabetização. Então ele acha que ele não pode, porque ele não conseguiu terminar o ciclo educacional. Então tudo que está aqui pode ser modificado, né? E é bacana se for modificado, né? E, para fechar essa parte da pesquisa, nós perguntamos se eles são afiliados a alguma instituição, sindicato rural, alguma associação classista. 8% são, né? E dentro desse 8% está o pessoal de gado de leite de corte. 3% a outras associações e nenhum é a grande maioria. Então está aí também uma coisa que de repente as instituições possam procurar, né, as pessoas moradoras desse caminho e oferecer para elas o que as suas instituições têm a contribuir, certo? E esse é um diagnóstico bem rápido, tá? É a última, né, o último slide, esse é um diagnóstico bem rápido, que a partir dele a gente possa começar a pensar, né, em alguma coisa. E um dos grandes entraves, quando a gente fala de crise rural com esses moradores, o pessoal fala da estrada, né? Só que eu vou gastar mais um minutinho só para falar uma questão que é muito importante salientar, que eu conversava com o prefeito semanas atrás. Cunha é um município muito grande, é o 11º maior município do estado de São Paulo. A área rural de Cunha é muito maior do que a área urbana. E o fundo de participação dos municípios não consegue dar conta desse território todo. É muita área rural para o prefeito cuidar. Então, um dos principais objetivos de tudo isso aqui, é o seguinte: 3 cidades das 4 que estão nesse caminho já reconheceram seus trechos como patrimônio, certo? E existe já um começo
conversa com o governo do Estado. Nós já demos entrada a partir dessas pesquisas, né, o grupo de preservacionistas, do qual participa a professora Lia, o Silésio, o Amarildo, né, que é o presidente da Câmara de Lagoinha, enfim, e outras pessoas. Nós já demos entrada na Alesp pedindo que o Estado reconheça esse trecho, essa micro-região, como patrimônio estadual. E também fizemos o mesmo pedido para a Secretaria de Estado da Cultura e Indústria de Economia Criativa. Por quê? Porque só o Estado que vai conseguir dar uma força para os prefeitos e para as cidades, porque é muito trecho de estrada para calçar, para largar, para fazer emplacamento, é muita cabeceira de ponte, é muita coisa. E os prefeitos precisam dessa força, e essa força tem que vir dos governos estadual e federal. Então, esse trabalho todo, esse seminário, toda essa conversa, vem no sentido de ser um elemento para o qual depois esses prefeitos consigam se consorciar e chegar no governador: olha, a gente tem um tesouro que a gente não pode usar, e que renderia impostos municipais e estaduais, diminuiria o êxodo rural, né? Os jovens conseguiriam ir estudar e voltar para as suas terras para empreender nas suas terras, enfim, ia ficar bom para todo mundo. Então a minha fala se resume nisso. Isso tudo que a gente proporcionou aqui é uma provocação para que os munícipes, as instituições, os ceramistas e todos os interessados no fomento da cultura e da economia criativa, junto aos moradores, também contribuam com o poder público, né, legislativo e executivo, para que isso saia, vá para uma esfera da qual a gente não tem mais poder. Nós, preservacionistas, chegamos ao máximo de onde a gente poderia chegar. Daqui para frente, é política pública, daqui